Você com certeza sabe que tem que definir o Prolabore da sua empresa, mas você ainda não sabe como fazer isso, e a gente vai te contar. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho e de curtir esse vídeo para você receber mais informações e conteúdo sobre gestão financeira empresarial. Primeiro de tudo, o que é o Prolabore, né? Esse famoso Prolabore? Basicamente, ele é o salário do sócio. Você, como sócio, trabalha numa empresa, executa atividades, então você deve ser remunerado por fazer essas atividades. Se você não estivesse trabalhando lá, alguém teria que ocupar suas funções. Se fosse um contratado, um funcionário, você obviamente teria que pagar por esse funcionário fazer essas atividades. Então, quanto que você, como sócio, deve receber para executar aquelas atividades? É importante a gente ressaltar que o Prolabore não é a única forma de você remunerar um sócio, né? Tem o Prolabore, que é um salário fixo definido ali pelo próprio dono da empresa, e também tem a retirada de lucro. Mas o Prolabore vai ser considerado como fixo, uma coisa ali que não onere a empresa, como o seu salário mensal para as suas atividades, e a retirada de lucro fica ali como se fosse um bônus por você executar muito bem suas funções, depois que sobra dinheiro da empresa. Só se sobrar dinheiro da empresa, tá? Não é para ficar pegando muito dinheiro não, porque senão você vai matar seu próprio negócio. Enquanto a divisão de lucros é opcional, né, porque às vezes você pode ter lucro e não retirar, deixar ali para ser reinvestido dentro da empresa, o Prolabore ele é obrigatório. Então, o sócio administrador, pelo menos ele, tem que ter o Prolabore e pelo menos o valor de um salário mínimo. Lembrando que sempre em cima do Prolabore vai ter o desconto de INSS, né, para você formar a sua aposentadoria quando você se aposentar lá na frente, e também o desconto de imposto de renda se o seu Prolabore for a partir de um determinado valor. Por que você deve definir um Prolabore? Primeira coisa de todas é para você separar o dinheiro da empresa do dinheiro do sócio. Não é para você ficar pegando ali as suas contas pessoais, jogando para a empresa, que aí você vai misturando tudo, e no final das contas você está matando o seu próprio negócio com as suas contas de casa, porque as suas contas de casa são muito altas e aquela empresa não consegue sustentar o seu padrão de vida. Então, essa separação é importante para isso. Quando você tem um Prolabore bem definido, você tem uma previsão de quanto que a empresa vai gastar naqueles meses, né, com o salário dos funcionários e o seu Prolabore, para não ficar tendo surpresa, ou você ter uma mistura, ou não ter tipo de projeção nenhuma, e ser simplesmente um lugar que você vai saqueando, tirando dinheiro, tirando, e aí chega um momento que você não vai ter mais dinheiro. Com o Prolabore definido, você não tem surpresa, você consegue se planejar, você tenha tudo muito bem definido e com critérios. O mais importante de tudo é que esse Prolabore tem que ser compatível com a realidade da empresa. Não adianta você ter uma empresa que fatura 20 mil por mês e você definir o seu Prolabore como 18. Simplesmente não vai sobrar dinheiro para mais nada. Então, o Prolabore tem que ser definido de acordo com a capacidade da empresa e não com o que você quer para a sua vida. Você querer é uma coisa, a sua empresa conseguir gerar aquele valor é outra. E tem muita empresa que às vezes acaba entrando em falência, acaba sumindo do mapa porque o dono tirou muito dinheiro e não poderia tirar tanto dinheiro quanto ele gostaria. E acabou matando o próprio negócio. E aí você vai secar a sua fonte de renda, você não vai ter nem como tirar R$1.000 que seja da sua empresa, porque não vai ter mais empresa. Tá, e quanto que tem que ser de fato o Prolabore, né? Eu já falei bastante, mas como que tem que ser isso? Uma das formas de você fazer isso é você mensurar ali as atividades que você faz, pensando, se você fosse contratar alguém para fazer exatamente aquelas funções, quanto essa pessoa receberia? É um parâmetro. Então, outra possibilidade é você colocar um Prolabore bem baixo, como 1.000, 2.000, alguma coisa mais baixa do que a empresa costuma gerar, e você fazer a retirada, esse acréscimo, como baseado em cima da retirada do lucro, né? Com o lucro que você consegue gerar depois que você pagou tudo. Lembrando que é só depois que você pagou todas as despesas. E aí você pode então ter um salário bem variável ali para um dono de uma empresa, se você como pessoa conseguir se organizar e garantir que você não vai precisar ali todos os meses daquele dinheiro da empresa, né? De um valor que é muito alto que não é garantido. Se você consegue, como empresário, como pessoa, se organizar muito bem, você consegue sim fazer isso, se tiver uma boa reserva financeira como pessoa, como empresa também, para evitar esse tipo de flutuação, ou passar por umas crises mais agudas. E aí você decidir em alguns meses, por exemplo, de não retirar um dinheiro, né? Deixar o dinheiro ali guardado para fazer um investimento, porque a empresa pode precisar muito daquilo. Como é que a gente faz aqui dentro da própria Roama? Então a gente define um Prolabore bem baixinho, e a gente faz o nosso pagamento em cima das comissões do que a gente está prestando como serviço, e aí depois que sobra tudo, a gente faz a retirada para o sócio. Então, isso é bom porque a gente não deixa que a empresa tenha uma despesa fixa muito alta, então se a gente passar por um momento de crise ou uma baixa de recebimento, a empresa não vai ser impactada, não vai faltar dinheiro, mas se a gente consegue faturar bastante, sobra bastante dinheiro, todo mundo vai ganhar mais. Então isso traz muita segurança para a empresa. E é isso que a gente espera que você faça com a sua própria empresa. Definir um Prolabore mais baixo e fazer umas retiradas baseado no desempenho da empresa mensal mesmo. Então a gente faz dessa forma, mensalmente. Tem empresas que podem fazer isso trimestralmente ou semestralmente. A gente faz isso de uma forma mensal, porque a gente acredita que é a melhor forma de
de acordo com o nosso contexto. E aí cabe a você avaliar qual que é o melhor para a sua empresa e para você também. Concluindo então, você tem que definir aí um Prolabore que seja compatível com o fluxo de caixa da sua empresa. Então, se você ainda não tem um fluxo de caixa definido, você precisa se organizar. Se você nunca parou para olhar os números da sua empresa, você precisa deixar isso tudo muito bem certinho. Então, você tem que fazer um controle financeiro bem efetivo para você definir um Prolabore que caiba dentro do bolso da sua empresa, né? Senão, você vai acabar prejudicando o seu próprio negócio. Se você quer melhorar a gestão financeira da sua empresa, mas não sabe como, entre em contato com a gente. Na descrição do vídeo ali tem o nosso site, tem o nosso contato. Chama a gente para conversar que a gente vai conseguir te ajudar a definir o Prolabore da sua empresa.